A você conectado conosco no nosso Instagram, no nosso Facebook do Centro Clínico São Miguel Arcanjo, nosso bom dia. Que alegria estarmos juntos nesta manhã de graça, nesse dia que o Senhor preparou para cada um de nós. Bom dia, doutora Carla. Bom dia, Isaac. Bom dia, Cíntia. Bom dia, Isaac. Sejam bem-vindas mais uma vez. Bom dia a você que nos assiste ao nosso encontro terapêutico. Uma manhã aqui, debaixo desse lugarzinho, nessa mangueira aqui, que é Deus no centro, né? Isso aí. Deus no centro. Cenário um pouco diferente. Hoje, né, gente? A gente está sempre inovando, né? Verdade. Assim como a vida, né? É sempre um descortinar, né? De novas possibilidades, de novas probabilidades. E a cada situações. despertar de uma nova manhã é uma nova chance, né? Que Sim, Deus nos dá Deus para nos dá. viver, para fazer a experiência com Ele, fazer a experiência com o outro, Verdade. fazer a experiência da comunhão com o próprio Deus e com as pessoas também. Sim, não é? Com certeza. Você que está começando aí a entrar, muito bom dia. Bom dia, Isaac. Você ficou bem de óculos, A Isaac? senhora também. Você também, Cíntia. Todo mundo de Obrigado, óculos. gratidão. Enquanto o pessoal vai chegando no Instagram, no Facebook, hoje a luz do sol sendo iluminado pela luz do alto, pela luz do céu, e como a doutora Carla falou, aqui na Mangueira, no centro do Centro Clínico São Miguel Arcanjo. Fala um pouco pra gente, doutora Carla, enquanto o pessoal vai chegando, vai compartilhando também, Bem, da simbologia, né, da Mangueira aqui para o Centro Clínico, para os pacientes, para essa perspectiva do centro, né? Deus no centro. Deus no centro, né? O amor no centro. Porque nós Deus te- é amor, né? Nós temos até uma campanha, né? Deus no centro, né? No centro da sua vida, no centro do seu coração, no centro do centro clínico. Tanto é que existe a figura da mangueira aqui, que é onde nós nos reunimos, né? E não poderíamos deixar de fazer um encontro terapêutico, né? Para tratar do tema, Verdade. Sim. né, que escolhemos, né, aqui assim debaixo da Me mangueira. faz lembrar o início do meu tratamento aqui no Centro Clínico São Miguel Arcanjo. Você que já conhece e você que terá a oportunidade de conhecer. Quando eu comecei aqui meu processo no Centro Clínico, as nossas refeições eram aqui ainda na Mangueira, as nossas terapias em grupo eram aqui debaixo da Mangueira. Então esse lugar tem uma simbologia importante para todos nós aqui no Centro Clínico. Tanto né? que até a Assim, blusa do centro clínico, tem essa né? simbologia da da árvore. árvore né? Levantou aqui, aí, vou da levantar árvore aí, da ó. vida. Olha lá, ó. Você no Instagram, As essa é a nossa mãozinhas. camisa. E tem uma simbologia particular do Centro Clínico, né? Sim. Que mostra a individualidade, A identidade, particularidade de cada pessoa de e cada a identidade também. De cada pessoa. Já né? começamos a dar algumas dicas, né? Sim, do que Do será nosso o nosso bate-papo encontro. de hoje. Sim. Mas o pessoal tá chegando, tá compartilhando, Cíntia já compartilhou. Já disparou Aí, aí. Tentando, Os meninos tô tá tentando. tô tentando. Vai que você consegue. Olha, Isaac, Gostou olha, do detalhe? Gostei, olha, nós estamos ficando high top. Não Eu estou me é? sentindo no encontro superior àquele Sim, da Fátima Bernardes, sim. né, cara? Não Olha, É verdade. é- E eu tenho certeza, os nossos temas são bem mais pertinentes, Com são bem, certeza. bem mais provocadores. Eu gosto de falar desafiadores, porque desafiador. muitas vezes Todo tema nosso é desafiador. desafiador. E hoje vamos olhar para nós, né? Já começar assim a adentrar um pouquinho dessa realidade do cada um olhar para si, do se situar, do se colocar, né? Do se perguntar, do se questionar. Isso é importante também nesse tempo, né, doutora Carla? Sim, já que nós escolhemos o tema Eu, Deus de mim, Isso. né? É algo que faz com que a gente pare para pensar, né? Sim. O que seria eu, Deus de mim, né? Fica sempre uma interrogação. Eu, Deus de mim? Mas como assim? Eu, Deus de mim? E o que é que isso tem a ver com tratamento? O que é que tem a ver com centro clínico? O que é que tem a ver com encontro terapêutico? Sim, e também o caminho que a gente tem feito, né? Sim. Nos nossos encontros. Na semana passada a gente falava sobre a realidade dos adolescentes ali a partir da perspectiva da liberdade, e hoje vamos adentrar um pouco mais para o nosso interior. E né? aí já tomando mais uma vertente da pessoa mais adulta, né? Sim.
sem deixar de lado o adolescente, sem deixar de lado essas outras realidades. Mas o adolescente, nós vimos os seus conflitos, né? Agora nós vamos pegar já o adulto maduro, Sim. né? Que já tem consciência do que é certo e do que é errado, já tem consciência do bem e do mal, né? Da vida e da morte, Sim. que leva, né, a pessoa à vida e na perspectiva da vida em Deus e da morte sem Deus, no afastamento de Deus. Sim. Né? Assim que eu acho que pode falar com mais propriedade, né? Eu acho que a gente deveria começar com o que nós falamos, né, Cíntia? Sim, a gente muitas vezes, né, a gente tentar falar um pouquinho mais alto, Mais alto, para vocês, né, que o nosso cenário hoje está diferente. Tá bem aberto. Até o eco, né, muda um pouquinho. Né, quando pensamos até nesse tema, né, eu, Deus de mim, né, muitas vezes a gente não se dá conta do quanto nós somos autossuficientes, né, o quanto nós muitas vezes tentamos resolver as coisas por nós mesmos, né, nos esquecemos de que somos criaturas divinas, né, de que somos feitos por Deus, do barro, como já dizia a música ainda há pouco, né, do barro nós viemos. Então muitas vezes a gente não vai se dando conta, à medida em que a gente vai se apropriando de quem a gente né, de que muitas vezes a gente corre o risco, né, de se tornar um ser independente de Deus. Mas toda criatura, ela é divina. Ela foi criada por Deus, né? A não ser aquelas que são projetadas em laboratórios e mesmo assim se pega uma origem de vida que foi criada por Deus, né? Não se cria a vida de forma nenhuma, né? Então é um tema que parece ser um pouco até polêmico, claro que aqui a gente vai centralizar mais no homem, né? Mas muitas vezes a gente corre esse risco, né? De se perder na gente mesmo, no nosso próprio eu, e queremos nos tornarmos independentes de Deus. E aí Deus, num determinado momento, nos mostra, ó, você é limitado, você é humano. Nós pegamos uma realidade atual que tem as doenças, que tem os desempregos em alta, que vem a fome, que vem as doenças na mente, e aí aquele eu, ele dá uma baixa, né? Ele dá uma queda. Porque se o patamar, se a base dele, na verdade, de construção do eu está em tudo aquilo que ele faz, vai cair. Porque uma hora o que a gente faz cai, mais cedo ou mais tarde. Né? Se a construção dele está em cima de pessoas, né, como se diz, maldito homem que confia no outro homem, que bota toda a sua confiança no outro homem, porque o ser humano ele é limitado. Eu sou limitada, a doutora Carla é limitada, o Isaac é limitado, todos nós somos limitados. Então, se a gente coloca num determinado momento, cai também. Então, quem é capaz, nesses tempos de lutos, né, de doenças, onde o ser humano se vê fragilizado nas suas seguranças, o único que é capaz de sustentar este eu, para que este eu, né, ser humano, não caia, é Deus. E quando eu digo caia, eu digo não sucumba mesmo, né? Não é cair somente no pecado, mas é cair como pessoa, né? Cair no desespero, cair na depressão, né? Até mesmo se tornar ideários suicidas, tantas outras Tantos coisas, outros né? temas que a gente já vem abordando. Né? Quando eu escuto a Cíntia falar assim, me remete à questão, né? Muitas vezes colocamos pessoas no centro da nossa vida, colocamos, né, o dinheiro no centro da nossa vida, colocamos filhos, trabalho, estudos, e isso daí termina sendo aquela idolatria. Ou a auto-idolatria, né? Ou a auto-idolatria. Quando eu me coloco no lugar de Deus. No centro. Isso, eu me coloco no centro. Só voltando um pouquinho à fala de Cíntia, que ela falava dessa perspectiva da vida, né? E só Deus pode nos dar o sopro de vida, né, só Cíntia? Deus pode nos dar o sopro de vida. O sopro de vida parte somente de Deus. Ilusão do homem querer pensar. Sim, que o homem hoje, através dele ele consegue. Exatamente, né? O homem hoje busca incessantemente, continua buscando a origem do homem.
né? O homem busca a sua origem Sim. e tenta comprovar essa origem fora de Deus, né? Então se tenta vários tipos de protótipos em E laboratórios, nós temos a teoria do Big em Bang, nós temos a indústrias, teoria temos vários tipos de evolucionista teorias, mas né? todas São elas, várias. ou elas não têm um princípio, e nós cremos que o princípio é o próprio Deus, Deus Sim. é o princípio, Sim. né, de todas as coisas, e ao mesmo tempo, né, se pega para se criar, digamos, um outro ser, né, matérias e realidades, né, átomos, entre tantas outras coisas, né, já existentes. Você não cria algo, você pega de algo transforma, criado, né? você transforma. Você transforma. Você já pega de algo criado. Então o desafio hoje, né, para muitos, é como criar a própria origem da vida, né? É querer ser como Deus. Foi o grande erro de Babilônia, né? Construíram lá a Torre de Babel, né? A famosa Torre de Babel, e aqui a gente está debaixo da árvore, né? Cai de tudo em cima da gente, graças a Deus. Né? Mas tá muito gostoso, sabe? Tá, não, eu fico à vontade. Eu, particularmente, dentro do centro clínico aqui, Tá muito gostoso. fico à vontade. De vez em quando a gente vai fazer De vez em assim. quando vocês vão ver. É uma coisa. No período das mangas, então, É acho um que é melhor a perigo. gente mudar de lugar. Mas tudo Para bem. quem né? deseja ter a experiência de participar de uma laborterapia, Debaixo tá? da mangueira. Ou no tempo de manga, o manga na mesa, cajá na mesa, Verdade. são né? detalhes. Então, há um desejo inconsciente no homem de querer ser igual a Deus? Como seria essa Na realidade? verdade, o Ou pecado o homem, original se sempre- deu ali. ou o homem sempre quis ser igual a Deus? Esse foi o pecado Então, o homem ele foi feito à imagem e semelhança de Deus, Sim. né? Então essa imagem e semelhança de Deus tinha Deus por meta, por aquilo que era próprio da sua origem, por aquilo que é próprio da sua origem. Só que num determinado momento houve algo que se chama a tentação, né? E aí o mal, né? Infelizmente tentou o homem e o homem se sentiu instigado Seduziu, a né? ser, exatamente, seduziu Uma o homem, sedução, né? e ele se sentiu instigado a ser como Deus, Então esse foi o maior né? pecado A da ser o humanidade. seu próprio Seria esse Senhor, o maior pecado, né? o seu próprio Deus. Da desobediência. Da desobediência. Exatamente, né? Deus falou, olha, você pode provar de todos os frutos da árvore, né? Mas você não toca no tal fruto da árvore. E aqui aparece a gatinha, Daqui a pouco o pingo. né? Daqui a pouco o nosso cachorro aparece aqui, porque a árvore, gente, Ah, pingo tá ali atrás, né? tá ouvindo a gente. Ela é o lugar de todos os seres. Então tem o ser vegetal, o ser animal, o ser humano. Mas tudo bem. Mas a então. gente está tentando meio que descontrair para tornar o tema mais simples. Então ali, nesse caso, Menos Menos pesado. pesado. Eu sempre pesado. utilizo, não mais, menos pesado. Sim. Né? Sim. Porque quando a gente vai trabalhar a questão das idolatrias, né? Porque, na verdade, todas as consequências desse pecado a gente vai acarretando, né? Durante Sim. a história nós da vamos humanidade, ver né? que as consequências desse pecado original vão ser as várias idolatrias. Você colocar o dinheiro no centro, no lugar de Deus, né? Sim. A sexualidade, o sexo no lugar de Deus, Trabalho. o trabalho, né? Sim. Porque aí vem todas as desordens. E aí entra o porquê até a gente quis colocar esse encontro hoje aqui debaixo da nossa árvore, né? Tudo começou ali naquela árvore da vida, Sim. né? Do fruto da árvore entre o bem e o mal, né? Um dos pontos principais, né? As consequências foi comer do fruto da árvore, né? A gente simboliza o fruto da árvore, né? Mas existe ali a própria desobediência e orgulho do homem de querer ser como Deus, né? De ser senhor de si mesmo. E aí, quando a gente até colocou, eu até falei assim, quando eu fiz aquela pequena artezinha, eu falei assim, eu deveria ter colocado aspas, né? Porque o homem jamais vai ser como Deus, né? Mas como você falava, a origem do homem, né? Ela está em Deus, o homem veio de Deus, ele não foi feito para a morte, mas infelizmente chegou um determinado momento que fez essa experiência de morte. Com essa queda, com essa experiência de morte, ali a gente vai vendo os diversos tipos de pecados que é a própria morte. A gente vai dando uma olhada ali em Caim e Abel. Sim. Um irmão que por inveja, por ciúme, né, matou o outro irmão, porque a oferta de Abel era mais agradável a Deus, porque era uma oferta generosa a Deus. E a oferta de Caim
né, Caim dava com uma mão e retirava a outra. Eu acho que Deus não precisa disso tudo, né? E aí retirava aquilo que eram as primícias de Deus. Então o homem hoje perdeu de si mesmo essa generosidade das suas próprias primícias, né? Então daquilo que existe de mais puro, né, que é fruto do seu trabalho, sim, mas que é fruto da sua origem. Porque ele reconhece em si tudo aquilo que ele tem como capacidade, não só algo que já existe ou pré-existe no homem, né, mas aquilo que vem de Deus, dado por Deus ao homem, né? Já queremos agradecer o pessoal que está chegando no nosso Face, no nosso Instagram, a Roberta Quintes, Dani Dias, Isa de Jesus, o nosso bom dia, a Maria Ivone, a Francisca Maia, Carla Moreira, também ao Ricardo, Ana Maria, Alexandre Ferrari, Mariângela Silva, ao Gabriel, Ana Cláudia Frazão, a Arlene Ribeiro, Júlia Araújo, a Flávia Batista e a Sandra Blanco. Você que está chegando agora na nossa live do nosso encontro terapêutico, seja pelo Facebook do Centro Clínico São Miguel Arcanjo, no nosso Instagram, você também que terá acesso a esse conteúdo no nosso YouTube, no CCSMA Oficial, o nosso bom dia, gratidão, e você pode mandar a sua dúvida, a sua sugestão para o nosso WhatsApp, também, a sua pergunta, né, sobre o tema de hoje. Estamos falando sobre Deus de mim mesmo, né, as consequências quando nos colocamos ou quando temos a ilusão de que estamos no lugar de Deus, né, porque Deus tem o seu lugar, não é, Cíntia? O lugar de Deus ninguém toma. Não, eu ia falar exatamente isso, né? Que na verdade, a partir do pecado original, o homem, né? Tudo aquilo que Deus preenchia profundamente dentro do homem, né? De certa forma, é como se tivesse se ausentado. Na verdade, o homem que se ausentou de Deus com o pecado. Deus jamais se ausentou do homem, né? Então ficou aquela sensação do vazio, né? E existe a realidade do próprio vazio original, né? A Carla que trabalha aí, que trabalha não somente com a parte ali terapêutica como psicóloga, mas também trabalha muito com a teologia do corpo na comunidade, né? Sim. E aí quando a gente trata da origem ali desse vazio, né, existencial, desse vazio ali original, a gente vai se deparando muito com essa realidade da necessidade que o homem tem de Deus, né? Antes da doutora Carla falar sobre o vazio existencial, eu comecei e não terminei. Você deseja mandar sua mensagem ao 21 96722 8899. Agora sim. Pode repetir? É o 21 96722 8899. Quando se muda as estruturas, quando se muda o ambiente, quando a gente sai muitas vezes do que é confortável, do nosso quadrado, a gente muitas vezes se depara com esse estranhamento, com essas dificuldades. Isso pertence, né, à nossa humanidade, né? O grande intuito nosso é justamente mostrar essa dinâmica, né? A dinâmica que a vida é dinâmica, né? E o ser humano, e o ser humano também, né? O ser humano está sempre em construção, ele está sempre aprendendo algo novo, seja na sua personalidade, na sua identidade, ele vai sempre construindo algo. Vai se aprimorando também. Vai se aprimorando através justamente daquilo que ele vai aprendendo, né? Desse contato diferenciado. Então hoje nós estamos aprendendo a fazer o nosso encontro em um espaço diferenciado, né? A temática é diferente, mas nós também estamos tendo que nos adequar, né? Em termos de voz, eu não sei se a voz está alta, está baixa. Se a imagem está legal. O pessoal vai comentando aí para a gente se adequar, né? Também. Até para que a gente possa ir realmente se adequando. Isso. Então, quando falávamos, né, da questão do vazio existencial, existe toda uma construção. E aqui nós podemos falar que o centro clínico, eles colocam justamente nessas pessoas que perderam o sentido da vida, que muitas vezes seja por situação familiar, situação afetiva, financeira, seja ela qual for a problemática da pessoa, que se depara com a perda do sentido da vida, e aí nós já estávamos falando sobre a questão própria, né, da vida, a perda do sentido da vida
o centro clínico ele se coloca justamente como uma ponte nesse vazio existencial. A gente pergunta, mas o centro clínico coloca como? Como assim uma ponte? Sim. Né? Ele vai justamente tentar fazer essa reintegração humana e espiritual. Por isso que nós, do centro clínico, hoje já temos o terço de São Miguel Arcanjo, que é a parte mais espiritualizada, né? Que toda vez que estamos rezando o terço, não sabem se me chama de Carla. Aqui é o nosso lugar de oração. Não sabe se me chama de doutora Carla. É verdade. Né? Verdade. Aqui, onde estamos, é especificamente o lugar da nossa oração, até que o nosso oratório que está ao fundo, né? Você pode ver a construção, né? Esteja pronto. Né? Então, existe toda uma simbologia. Não, eu ia colocar assim, porque não existe processo de reintegração ou processo de cura sem a realidade espiritual. Sim. Não tem como trabalhar Não. a questão humana, a realidade de feridas, seja na identidade da pessoa, nos afetos, nas emoções, sem a espiritualidade. Não tem como. Exatamente. Você vê ontem, até quando nós conversávamos um pouco sobre isso, eu falava com a doutora Carla, né? E a dimensão da fé, né? E a dimensão da espiritualidade. Ela falava, hoje eu vejo como fundamental, e muitos cientistas, né? Já tem estudos. Exatamente, muitos irmãos da área da ciência e a área da medicina, enfim, leva própria muito em psicologia conta também. a realidade da espiritualidade, isso independente de qualquer que seja. Aqui somos uma associação católica, né, de fé professada, mas existem outros tipos de realidades de espiritualidades, né, e de meios espirituais que as pessoas buscam como cura, né? A gente vai vendo que existem muitas realidades. Vou pegar um exemplo, há poucos dias atrás passava numa reportagem lá a terra da Mônica, né, onde falava ali da Chapada da Guimarães. Isso, Guimarães. dos Guimarães, né? Onde ali se tem vários tipos, porque é um lugar que tem muito magnetismo, né? É um lugar que também tem muita coisa natural, né? Tem muita realidade também arraigada de índios, entre tantas outras coisas. É lugar aberto, né? Diz-se já que já se viram discos voadores pousando até um no lugar local. específico Tem lá, um né? lugar específico que trabalha exatamente com essa realidade do magnetismo. Quer dizer, cada um vai buscando Deus da sua forma, né? Porque a espiritualidade ela tende a nos levar para um Deus, para um ser maior, Superior, né? né? Para um ser superior. Então, quer dizer, se a gente entender a fé, né? E buscar a fé com o intuito de estar na presença de Deus, não somente da cura, nós vamos viver como pessoas curadas, né? Se a gente só procura Deus no momento em que a gente precisa de uma cura, a gente está fadado ao risco, né? Porque aí a gente está fazendo Deus no supermercado, né? Exatamente. Eu vou lá preciso de porque eu alguma preciso coisa dele. E vou no supermercado e compro Exatamente. aquilo que eu estou precisando. E aí eu queria até ver, doutora, bom a senhora colocar isso, né? Por exemplo, quando o ser humano ele está construindo a própria identidade, quando ele começa a se construir, né? Dentro desse eu aí maior, né? Existem várias coisas que começam a fazer parte desse ser humano. Ele se vê como uma pessoa, aí entra a individualidade, né? Que faz parte do ser humano. Entra vários outros pontos, Da né? construção da sua identidade existe, né, vários segmentos. Agora, aqui especificamente, para que a gente não se perca, né? Sim. Nós já trabalhamos a criança, o adolescente e agora nós já estamos mais no adulto. No eu. No eu, aquele eu que sabe, né? Que, aliás, que tem a ilusão de saber, quem se é. Sim. Né? Mas é esse eu, né? É essa pessoa a quem nós estamos nos dirigindo. E essa pessoa, a palavra de Deus nos dá, né, as consequências dessa idolatria quando tiramos Deus do centro e nos colocamos ou colocamos outras realidades, as consequências que temos. E aí, a Cíntia depois pode até ler na palavra, né, aquilo que são as consequências quando nos afastamos de Deus. Quando nos afastamos de Deus, sabemos que várias são as consequências. E aí tem uma realidade, né? Deus nos dá
a liberdade de estar junto ou de nos afastar. E aí é questão de consciência própria de cada um, né? Deus nos dá o nosso entendimento, o nosso juízo, né? A palavra diz, né, que o homem foi dado, deixado ao seu próprio juízo, isso é, ele tem a possibilidade de fazer as suas escolhas. E quando nós falamos aqui a escolha, nós não estamos lidando aqui com criança ou com adolescente, agora nós estamos falando para pessoas adultas, que sabem o que é certo e o que é errado. Assim como Adão e Eva já eram adultos e sabiam, porque viviam, né? Tinham consciência do que era que Deus falou para eles. Do que Deus falou para eles, né? Talvez não tivessem a experiência do que era errado. Existiam os dons preternaturais, né? Isso. Que levavam o homem a ter um conhecimento de si, de Deus, muito maior do que hoje, né? E até mesmo o próprio autodomínio, entre tantas outras realidades. E aí a gente pode ver, né, fazer um paralelo. Naquela época, né, lá no paraíso, não se tinha vergonha, né? A sexualidade foi criada por Deus. Sim. Então não existia nem perversão, nem desordem na área da sexualidade. Existia um equilíbrio, né? A Cíntia vai ter muito mais propriedade para falar sobre isso. Esse equilíbrio natural, né, do ser humano que até se encontrava... mesmo o equilíbrio nas relações sociais, porque naquele primeiro pecado teve também esse desequilíbrio e surgiu ali a questão dos próprios irmãos. Como consequência daquele pecado, a gente vai houve ver também um desequilíbrio nas próprias relações entre as pessoas. Exatamente. Até, a gente pode dizer ali, até Gênesis 11, sim, a gente vai vendo o homem colhendo, né, as consequências do seu pecado, né? Que a gente vai dizendo ali até de Gênesis 1 a 11, a gente pega toda a parte ali original da criação. Então a gente pega o dilúvio, a gente pega Babel, né? A gente pega toda essa realidade aí, né? O que foi realmente Babel? Né? O homem quis chegar até Deus. Até né? Deus. Com as suas próprias ele forças, achou que, né, construindo aquela grande torre, ele tocaria em Deus, ele chegaria até Deus. Ou digamos, e existe na história também, né, muitos querendo construir civilizações sem Deus, construir cidades sem Deus. Né? E aí nós podemos colocar, né, você se construir sem Deus é o maior. Isso aí é que a gente hoje está trabalhando. Verdade. Aqui. Né? Verdade, a gente tem até um seminário que se chama Reconstrução da Afetividade e Sexualidade, mas a gente pode trabalhar de diversas outras formas, não só para o lado da afetividade e sexualidade, né? Porque para isso a gente precisa ir na origem do homem. E esse processo da reconstrução é exatamente porque a gente foi construindo a nossa identidade sem pensar, a partir daquilo que nós tínhamos como referências, né? Uhum. A doutora que está aqui sabe, né, responder isso melhor também do que eu. Mas chega um determinado momento, que o momento da tomada da consciência, que eu me torno responsável por mim. Eu começo a ter consciência de que eu preciso me responsabilizar. De que, de repente, o meu pai, a minha mãe, ou aquela pessoa que me feriu, ou aquela pessoa que atravessou a minha história, né, e atingiu em cheio, né, a minha afetividade ou a minha identidade, às vezes ela já não existe mais. Né? Ou às vezes ela nem faz mais parte da minha vida. Mas eu trago comigo. Eu costumava dizer, tá bom. Né? Eu lembro que no consultório, né, doutora Carla, eu sempre falava, então quer dizer que outros derramam leite e eu tenho que ficar limpando a vida inteira? O leite derramado? Outros passam a roçadeira aqui nesse lugar e eu tenho que ficar catando. Sim. Né, Isaac? Isaac costuma passar a roçadeira no local. E outros vêm limpando. E aí tem gente que fica doidinha, né? Cida Aparecida, né? Renata, entre outros irmãos aí que estão nos E além de rastelar, tem que colocar fogo ainda. Tem ali que colocar como aterro, como adubo, enfim, tem uma variedade de coisas que a gente... Depende da escolha da pessoa. Depende daquilo que eu faço, com as experiências que eu tive do meu passado. Tem gente que bota fogo, de ficar guardando, de ficar remoendo, de ficar alimentando, ou simplesmente dizer, isso não me pertence mais, isso está no meu passado, essa pessoa não existe mais, ficou para trás. E aí é muito interessante, porque nós vamos... você um dia que quiser, quando a gente retornar para o centro clínico, quiser vir aqui, a gente pode
marcar o dia que é o dia que o Isaac passa a roçadeira na grama até hoje, né? As Que ele fala, plantas ô que raio clamam, que cresce, é verdade. ô raio que cresce. Aí ele passa em cima do que presta e do que não presta. Aqui tem gente. uma planta chamada Érica, e aí eu faço referência à advogada Érica. As plantas ficam tudo recorrendo a Érica para advogar em seu favor, porque senão, ó... Mas na verdade é o fio que vai decepando as plantas tudo, mas tudo bem. Não é o ser pensante que está com a máquina na mão que sai passando por cima das coisas, não. Mas já É o mudei fio. muito, hein? Já melhorei bastante, mas tudo bem. Só para descontrair voltando aí, Antes né, de você proclamar a palavra, a doutora Carla ia colocar alguma coisa? Não iria proclamar agora não. Eu iria Não, deixar então, ela daqui a mesmo pouquinho com a palavra, a gente proclama a palavra. Sim. Você iria colocar sobre essa questão do não alimentar aquilo que é do passado, aquilo que já ficou. Sim, sobre a porque figura que a Cíntia trouxe do leite derramado, que eu tento porque muitas vezes limpar, o que a pessoa faz, né? Ela fica remoendo, ruminando, alimentando, né? Ela se alimenta, Uma coisa né? que já passou. E aí o que é ruminar, né? Quem rumina, né? Os animais ruminadores Boi, vai. é o boi, que fica regurgitando, vai, né? E fica daquele processo, né? De se alimentar daquilo que já não já tá mastigado, já precisa ser digerido. Sim. Entendeu? Não precisa ficar se realimentando com aquilo. Para o boi ele precisa, Para o boi, mas para o porque ser humano não. o ser humano ele não precisa ficar se realimentando de mágoas, guardando as mágoas, guardando ofensas, guardando palavras. Ontem no texto nós falávamos muito sobre as palavras malditas, né? Sim. Isso daí na infância, na adolescência, que tem como consequência na vida adulta de pessoas que por palavras ditas, palavras malditas, né? Por pai, por mãe, por irmãos, tio, avós, por quem quer que fosse criado, né? Existe um peso dessa palavra que a pessoa traz consigo ao longo da sua vida e sem necessidade. Sim. É alimentar-se daquilo que não vai lhe fazer bem. Sim. Né? E aí, fazendo um gancho, nós falávamos sobre não é o que entra, né, que faz mal ao homem, né? Mas sim o que sai do coração dele. Mas se entra alguma coisa e eu fico com aquilo me alimentando, eu estou alimentando no meu coração. Então, a partir do momento que eu alimento essas palavras negativas, você não vai dar certo, você não vai servir para nada, né? Você muitas vezes pode se colocar num estado de defesa, e aí entra justamente eu me coloco como aquela pessoa autossuficiente, como aquela pessoa soberba, orgulhosa, prepotente, eu não preciso de ninguém, individualista, né? Egocentrista, né? O mundo gira ao meu redor e nada mais interessa. O egoísmo, né? O egoísmo, né? O egocentrismo é quando o mundo está girando ao meu redor. Eu sou o centro, né? E aí nós já vimos que uma das coisas que nós colocamos, eu, Deus de mim, é justamente isso, o egocentrismo, né? E quando eu me coloco nesse centro, eu posso colocar e atribuir deste centro aquilo que é do meu interesse, aquilo que me favorece, não aquilo que é pertinente à vontade de Deus. Muitas vezes fico preso apenas ao meu ponto de vista. Exatamente. Né? Então, temos aqui a participação da Sandra Blanco, nosso bom dia, gratidão. Bom dia. Michele Rodrigues, a Vanúzia, Creuza Medeiros, a Manu Rangel, Kátia Alves, Roseli da Dom de Deus, Nívia Engraçado Ramos. você está falando, a Manu Rangel, um abraço para você. Manu, esta noite eu tive um sonho com você. Depois me lembra de me dar um oi no privado, eu tive um sonho com você. Pronto. A Nívia Ramos, Tatiana Melo, seu Pedro, nosso bom dia, Bom Raquel dia. Freitas, a Ana. Tá com saudade dessa mangueira, não tá, seu Pedro? É verdade. Fala a verdade. Viviane Gomes, a Lucineida Soledade, o nosso bom dia. Eu não entendi bem a pergunta da Roseli, tá? Tenta ver direitinho em qual contexto ela perguntou. Roseli,
reformula a sua pergunta, em qual contexto você faz aqui, tá? Eu não vou fazer porque vai ficar um pouco fora do contexto, beleza? Roberta Quintes, lembrando aqui também das lavoterapias. Tem gente que limpa o esgoto, é isso aí, tem que limpar o esgoto da vida. Quem será que limpou, é Aí, Roberta? a fossa, é isso aí. Então, doutora Carla, vamos dar continuidade. Então, quando falamos do eu, Deus de mim, e colocamos várias situações como Deus da minha vida, no centro da minha vida, aí nós temos principalmente as desordens e os desequilíbrios. Exatamente. E quando falamos em desordens e desequilíbrios, aí nós podemos pensar as desordens afetivo-sexuais, as desordens financeiras, as desordens pessoais, as desordens familiares, dentre tantas outras realidades. E eu posso colocar também do meu ângulo que eu estou colocando, Social, né? o egoísmo, o consumismo, a corrupção, a desarmonia do sistema fiscal, né? A questão tudo aquilo que é contrário à solidariedade, a própria irresponsabilidade nas estradas, quando a pessoa se torna, né, irresponsável nas estradas, mas porque eu sou dono daquele carro que está ali, daquela moto, eu detenho, né? Isso. Né? Eu fico muito brava. O poder, né? O poder sobre A aquilo. própria exclusão social também, como dizia, né, dessa realidade, desde o pecado original, todo esse desequilíbrio nas relações sociais. Então a exclusão social é fruto também desse egoísmo, desse se colocar no lugar de Deus, se colocar no centro. Quando nós também. falamos, né, dessas A gente desordens, não consegue olhar para ninguém, para nada e para ninguém, porque eu só olho para mim. sim, O Sim. egocentrismo, eu estou no centro. Então todo o resto é periferia, Sim. é resto, é resto. e é periferia na minha vida. Sim. Né? Sejam pessoas, coisas. E aí, quando falamos, né, dessas desordens, lembramos dos desequilíbrios. Nós podemos lembrar aqui desequilíbrios da natureza, Sim. né? Optamos hoje justamente por estar na natureza, mas o quanto ela não é ferida pelo homem, justamente por aquilo que ele coloca nas suas mãos como detentor, né, de um poder sobre a natureza. Sim. E aí você vê tantos desastres. A gente olha, nós estamos no ápice do nosso inverno É, e nós estamos aqui daqui a pouquinho, né? A nossa média tem sido de 28 a 33 graus. em Isso uma época, é, né, temperatura de verão. sim, E aí vivemos o nosso verão e o nosso outono como inverno. como inverno. Né? As coisas estão Os invertidas. desequilíbrios. Sim. Né? A gente até conversava ontem no almoço, né? A Mônica trazia essa realidade, né, em algumas regiões do Brasil, que se tem o tempo da seca e o tempo da chuva. Já não se consegue mais perceber A mudança das estações. A mudança das estações, por consequência do ser humano, dessa interferência na realidade da natureza. E aí, continuando, né? Os desequilíbrios, como falava, né? Os desequilíbrios, não só na natureza, mas desequilíbrios sociais, políticos, que é mais a sua área, Sim. que é do serviço social, mas existe. A chaga do Brasil é a corrupção. Sim. Isso é prova do egoísmo do ser humano, de se colocar no lugar de Deus, e muitas vezes não usar dos recursos públicos para o benefício das pessoas, principalmente dos mais pobres, como por exemplo um bairro que não tem esgotamento, que não tem básico, saneamento infraestrutura. básico. Isso aí, isso muitas vezes é fruto do desvio de verbas, Sim. que seria direcionado para o bem das Porque pessoas. se você for A saúde, em determinados né? lugares de órgãos públicos, se dá como iluminado, se dá como saneado, se dá como como asfaltado, e que na prática. calçado, E a coleta de lixo, por exemplo. coleta de lixo né, em que diversos não lugares acontece. que não passam, né? Então aí a Isso aí. gente vai vendo os desequilíbrios políticos, os desequilíbrios, como falamos, naturais, sociais. Tudo Aí isso vem temos como aqui, consequência da corrupção do homem, né? Sim, Sim. aí nós chegamos até os desequilíbrios corporais e espirituais, É isso aí. né? Como o desequilíbrio corporal, né? O culto, né, ao corpo, A corpolatria, né? corpolatria, Total relaxamento de si. sim. Ou total relaxamento de Você si. abandona, Você abandona. Né? Isso é muito próprio da depressão, isso é muito próprio do estresse, né? Da correria do dia a dia, do próprio ativismo, onde o ser humano, querendo muito buscar, né, no individualismo, esse autocentrismo também,
ele acaba, infelizmente, até perdendo esse eu, ou esse olhar para o eu, Sim. né? Porque ele pensa no quê? No ter, né? E ele se perde no ter e no fazer e não pensa que existe um ser humano e não um ter humano, né? E não um fazer humano, né? Fazer humano e o ter humano é consequência do ser humano. Então, se a gente não começa a trabalhar o homem, a se olhar como este ser, né? A gente começa a se olhar a partir do que a gente faz, a partir do que a gente tem. O que a gente tem é vulnerável, acaba, né? O que a gente faz, chega uma hora que a gente pode se tornar limitado. Vou pegar alguns exemplos meus, você falou também que pegaria alguns exemplos seus. Eu, desde quando eu tive uma queda, né? E ali feri minha coluna e, de certa forma, fui também, ao longo do tempo, não tendo um cuidado, né, com a minha própria coluna, e desde a minha infância já existiam vários outros fatores que acarretariam aos efeitos que eu tenho na minha coluna. Hoje eu não posso fazer determinados tipos de atividades e nem posso realizar determinados tipos de situações ou de profissões, entre tantas outras realidades, porque eu tenho uma coluna hoje, a coluna logo ali na minha base, né, que é a lombar. Né? Então, se eu for colocar aqui, numerar várias coisas que eu tenho só na minha lombar, você fala, meu Deus do céu, como ela ainda anda. Né? Não, mas a gente não anda. Vai andar, você que anda. Como eu ando, né? Então, se a gente parar para poder olhar, a gente também tem diversos tipos de descuidos, porque a gente pensa na hora, eu preciso do meu trabalho, então eu vou trabalhar 12 horas em pé, né? De pé. Eu tenho ali, eu preciso dessa realidade, então eu vou carregar tal peso. Só que a gente vai deixar de ser jovem. E a gente, da vida adulta, a nossa tendência é ir ali para um processo mais maduro e depois chegar até o envelhecimento, né? Porque o nosso corpo passa por esse processo. Mas e a nossa mente, o nosso eu? Mas aí eu faço uma pergunta para você e faço uma pergunta. Já? Gente, a gente fala muito. Gente, esses encontros realmente, eles são deliciosos. A pergunta, faz a pergunta. Faz a pergunta. Vale a pena. Como eu, hoje, tenho levado realmente a minha vida? Eu tenho colocado Deus no centro da minha vida, ou eu sou o Deus da minha vida? Exatamente. Eu sou o Deus de mim? Eu, Deus de mim? Né? Porque muitas vezes eu posso até colocar e falar, não, Deus é o centro da minha vida, eu entrego a minha vida, eu amanheço o dia, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Senhor, recebe o meu dia, recebe aquilo que são as minhas necessidades, etc. Mas chegou meio-dia, se Deus não agiu, não providenciou aquilo de que eu estava necessitando, eu já esqueço que Deus é o centro da minha vida. Deus deu uma capacidade ao homem para pensar diante, né, das suas atitudes, e deixou, o que a gente vai ler agora, a questão também, do livre-arbítrio, Deus né? deixou o homem à mercê da sua própria liberdade, né? Então, assim, depois você pode conferir, nós iríamos ler uma outra passagem, mas só para você ver um pouquinho das consequências das idolatrias, né, das consequências do pecado do homem, você pode ir lá em Sabedoria, né, 14, a partir do versículo 22 ao 31. Livro de Sabedoria 14, do versículo 22 ao 31. Mas nós vamos lá para Eclesiástico 15. Primeiro. Né? Lá em Eclesiástico. E se você gosta, né? No dia de hoje, reza em cima dessas duas palavras. Sim. E faz uma reflexão sobre eu, Deus de mim. Porque quando a doutora Carla fazia essas perguntas, só nós mesmos podemos responder. Sim. Ninguém pode responder, Ninguém pode responder por mim. É uma pergunta que você faz para si mesmo, e para se perguntar, precisa se desfazer muitas vezes dos barulhos externos, Sim. das preocupações, parar esse momento para se perguntar diante da palavra e tentar encontrar essa resposta. Exatamente. Né? Até no processo que a gente está de construção, muitas vezes, da nossa identidade pessoal, claro que a gente leva em conta o que eu penso que o outro pensa de mim, né? Mas isso não está, essa realidade, ela não está no centro, né? Desse apropriar-se do eu, dessa construção da identidade do quem sou eu, né? Mas pelo contrário, isso faz parte também, porque eu preciso levar em conta o outro, mas não é a partir do outro que eu, hoje, como pessoa adulta, vou me reconstruir.
mas é a partir daquilo que hoje eu tenho como entendimento, capacidade pensante, consciência, que eu vou me reconstruir. Vou começar a colocar no lugar, né, certo aquilo que estava errado, né, e vou aproveitar o que eu preciso aproveitar. E volto a falar, você vai ler a passagem, isso é um movimento de escolha pessoal, é a Sim. liberdade. Como nós falávamos no nosso encontro anterior, esse tema surgiu a partir da liberdade que falávamos no tema anterior. Exatamente. Né? Não surgiu à toa esse Não. tema. Verdade. Né? Exatamente. Essa liberdade que temos De escolha, de né? escolha diante dessa pandemia, diante da reclusão social, eu posso estar fazendo tudo certinho, estar quieto em casa, ou eu posso estar me arriscando. Sim. Né? Eu posso estar me Ou arriscando. colocando as outras pessoas em Ou risco colocando também. outras pessoas em risco. A sociedade está começando, né? Todo o meio público hoje está começando já a abrir, né? Você vai nos grandes centros, você vê que parece que nada está acontecendo. A única coisa que você vê de diferente é que uma boa parte usa máscara e outra boa parte não usa máscara. Uma boa parte está com álcool gelzinho no bolso, outra parte não está com álcool gelzinho no bolso. Então, a gente sabe que existe uma responsabilidade pessoal por se cuidar e por aqueles que convivem conosco, né? Então, nesse ato de liberdade, a gente precisa saber que estamos, né, abertos aí a essa escolha, né? E aí a gente, dando uma olhadinha lá em Eclesiástico 15... Sim. Que a gente fecha com a palavra. Isso. É melhor a gente fecha com a palavra, que o nosso tempo já está adiantado, algumas participações a gente já fecha, finaliza. Beleza, tranquilo. Ao Ronaldo Mendes, nosso bom dia. A Marcinha Rosa agradece por mostrar que nada somos, sem aquele que nos formou no ventre de nossas mães. Deus no centro para florescer em santidade. Isso aí. Beleza. Então, a Raquel Freitas, a Ana, a Viviane Gomes, a Lucineida Soledade... A Roseli, ela reformulou a pergunta, não sei se entraria no nosso contexto, a gente falava sobre ruminar, ficar ruminando aquelas realidades, e ela perguntou, talvez a gente responda em outro momento. Eu queria saber se ficar ruminando esses sentimentos e situações ruins se dá por conta de uma mente ansiosa ou também por outros fatores. É bom você pensar em talvez em outro momento, né? Nós vamos dar continuidade a esse tema. Isso. Então, no próximo encontro... Fiquem atentos. Porque assim, dar uma resposta objetiva assim de imediato pode desencadear outras realidades também. Outras perguntas. E aí você ficar processado em casa não é o nosso interesse, tá? O nosso objetivo, na verdade, né, com esse tema, Eu, Deus de Mim, é levar o homem a entender que esse homem, ele é fragilizado, ele é limitado, né, ele é criatura divina, né, e Deus elevou essa criatura, né, à condição de filho, mas para que a gente possa chegar no dom de si. Quando eu me torno Deus de mim, eu retiro Deus do lugar dele. E jamais vou me reconhecer como dom, como graça divina, como presente para o outro, e muito menos para mim mesmo. Né? Porque eu preciso desse bem para mim. Então, quando a gente começa a trabalhar essa realidade do Deus de mim mesmo, eu preciso começar a avaliar, eu estou sendo Deus de mim, né? Ou eu me reconheço como dom, e porque nesse dom de si eu posso também ser graça para o outro. Ser um dom de Deus. Ser um dom de Deus para o outro. A Vânia Lúcia, ao Ronaldo Mendes, a Samara Teixeira. Samara, muito bem. Gostei. Rita Azevedo, Jussara Maria, Mônica Quintanilha e Márcia Santos. Então as participações já se terminaram, agora vamos ouvir a palavra, guardar no coração. E na próxima quinta-feira, às 9h15, às 9h15, nós daremos continuidade, aprofundando um pouquinho mais o tema. É isso aí. Certo? Eu, Deus de mim, versus no dom de si, né? Eita, coisa boa. Vai dar pano pra manga, hein? Vamos ver aí o que vem. A palavra. Diz assim, a liberdade do homem em face do pecado, como iniciávamos hoje, Eclesiástico 15. Não digas, é por causa de Deus que ela me falta, pois cabe a ti não fazer o que ele abomina. Não digas, foi ele que me transviou, pois que Deus não necessita dos pecadores. O Senhor detesta todo erro e toda abominação,
aqueles que o temem não amam as coisas. No princípio, Deus criou o homem e o entregou ao seu próprio juízo, à sua própria escolha. Deu-lhe ainda os mandamentos e os preceitos. Se quiseres guardar os mandamentos e praticar sempre fielmente o que é agradável a Deus, eles te guardarão. Ele pôs diante de ti a água e o fogo. Estende a mão para aquilo que desejares. A vida e a morte, o bem e o mal estão diante do homem. O que ele escolher, isso lhe será dado, porque é grande a sabedoria de Deus. Forte e poderoso, ele vê sem cessar todos os homens, sem cessar todos os homens. Os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, e ele conhece todo o comportamento dos homens. Ele não deu ordem a ninguém para fazer o mal, e a ninguém deu licença para pecar, pois não deseja uma multidão de filhos infiéis e inúteis. Que Deus possa nos ajudar a ter o entendimento desta palavra, pois Deus não deseja uma multidão de filhos infiéis e inúteis. Pelo contrário, fecundos, né? Quando o Senhor ele cria o homem e a mulher, ele diz, né? Sede fecundos. E que a nossa vida, onde quer que estejamos, ela possa ser uma vida fecunda. Que nós possamos reconhecer Deus no lugar que é dele, na nossa vida, colocando ele no nosso vazio existencial, que é o único lugar que Deus pode estar, deve estar, E que pode né? preencher. E que pode preencher. E aí o homem ele já não tem mais necessidade de tantas buscas, né? E ele não tem a necessidade de tentar se colocar nesse lugar, né? E sempre se machucar. Porque a consequência dessa busca de ser Deus de si mesmo, Nós vamos ver né? no próximo São encontro. grandes feridas e feridas profundas. Então que a gente possa refletir aí um pouquinho neste dia, né? Sobre Eclesiástico 15, né? De Aqui 11 a a partir do 22. versículo 11 ao 22, né? A doutora Carla ela já tem isso aí, já até... Sim, porque eu trabalho muito, né? Essa questão, né? Quando a pessoa ela se coloca como autora, né? da sua própria história, sem colocar Deus em lugar nenhum, né? E não é bem assim. Precisamos entender que precisamos ser protagonistas da nossa história. Isso é uma verdade. Precisamos ser protagonistas? Sim, mas lembrando sempre daquele que nos criou. Isso daí é algo que de todas as realidades, né, de desordens, elas só acontecem quando a gente tira Deus do do centro, lugar de onde não deveria sair, que é o centro da nossa que é o vida, centro da nossa o vida. centro da nossa existência. E veja só, quando falamos o centro da nossa vida, né, fica aqui aquela questão. É muito fácil falar, eu desafio você a viver. Amém. Viva! Amém. Viver. E aí eu faço como Pedro, façamos 3 tendas, tá tão bom, mas que gratidão, que alegria, que bom que você nos acompanhou. Logo mais meio-dia, acompanhe a programação da Comunidade Católica Dom de Deus, às 15 horas, às 18, às 19, às 20 horas, o nosso texto de São Miguel e às 10h15, as completas. Um beijo no seu coração, fica com Deus e até a próxima. Bom Tchau, tchau, dia. Brasil, bom dia! Bom dia a vocês!